1 João, no capítulo 1, graças a Deus. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 5. Deus abençoe os nossos jovens, até 99 anos, né? Jovens que estão aqui tocando hoje, uma boa parte. Vamos ler primeiro, depois eu faço algum comentário aqui sobre o final de semana, se Deus assim nos permitir. Você achou? Está escrito assim, 1 João 1,5: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, fale conosco nesta manhã, com graça e poder, ó Pai querido. Ó Deus, com consolo e correção. Ó Deus querido, inspira-nos a vivermos a Tua palavra na Tua doce presença. Eu peço a Tua graça, a Tua unção para pregar em nome de Jesus, e que nada venha interferir. Ó Deus querido, fala que nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão querido. Nós estamos vivendo 40 dias de milagres. E uma das coisas que a gente tem pedido a Deus é que opere milagres mesmo, milagres de cura divina, milagres instantâneos. Nós temos pedido a Deus que opere milagres no relacionamento conjugal, pedido a Deus que opere milagres de libertação, pessoas que têm vícios. Mas tem um milagre que é superior, é o milagre da transformação pessoal. Diga assim: Deus transforma. Amém? Deus, Ele transforma as nossas vidas. Esse é o maior milagre. Quando uma pessoa é curada, igual Lázaro, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro, mas fisicamente depois o Lázaro morreu de novo, não é? O paralítico lá no tanque de Betesda, ele foi curado. Jesus operou um milagre lindo na vida dele, mas isto foi no corpo dele. A alma dele precisa ser transformada e viver com Cristo Jesus e para Cristo Jesus, para ele ter a salvação e a vida eterna. A Bíblia diz que certa vez Jesus curou 10 homens que eram leprosos. Eles foram até Jesus, clamaram por misericórdia. Jesus curou os 10, mas somente um voltou para agradecer. Esse que voltou para agradecer entendeu quem era Jesus, entendeu que foi um milagre, não apenas para ele viver melhor aqui na terra, mas para ele ter a vida eterna. Então nós entendemos que Deus transforma as nossas vidas. Nós acabamos de ler aqui 1 João capítulo 1, e a Bíblia diz que João, ele foi transformado. A palavra de Deus nos mostra que João, ele é irmão de Tiago, né? Segundo as Escrituras, ele é irmão de Tiago. E é interessante também que ele foi chamado, ou ele era chamado de filho do trovão. Boanerges significa filho do trovão. Certa vez, eu estou marcando aqui, procurando aqui, mas eu acho que eu não marquei certo. A Bíblia fala que Jesus, com os discípulos, eles tiveram que passar por Samaria. Eu acho que é Lucas 9, é isso mesmo. Agora eu encontrei aqui, Lucas 9, fala assim que Jesus
ele decidiu ir no verso 51 para Jerusalém. Ele tinha que ir para Jerusalém, ali ele iria operar os milagres, abençoar o povo e também seria depois crucificado. Mas eles tinham que passar por Samaria. E a Bíblia diz que ele enviou os discípulos à frente para que conversasse com os samaritanos, preparassem as coisas para eles passarem por ali. Mas eles foram rejeitados, né? A Bíblia diz que o povo samaritano, verso 53, não recebeu Jesus, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Eles tinham uma rincha, né, entre os samaritanos e os israelitas. Então eles não quiseram aceitar a passagem do Senhor ali. No verso 54 diz assim, que ao verem isso, os discípulos Tiago e João, os filhos do trovão, Tiago e João, eles perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha só, o Senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo e destrua esses homens aí que não querem te receber? A gente ora a Deus e Deus manda fogo aqui, queima todo mundo, morre todo mundo, porque eles não querem te receber. É interessante, né? Eles não tinham entendido nada, né? Pergunta para o seu vizinho: o quanto você já entendeu? Pergunta para ele: o quanto você já entendeu? Pergunta para ele. Mas Jesus repreendeu-os, dizendo assim: olha, João e Tiago, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Diga: Jesus não veio para matar, Jesus veio para salvar. Amém? Então o João e o Tiago, vamos falar sobre João hoje, era considerado filho do trovão, uma pessoa briguenta, uma pessoa difícil, iracunda, né, colérica, nervosa, complicada, filhos do trovão. Mas a Bíblia diz que João, ele foi transformado por causa de Cristo em sua vida, porque ele foi para a luz, porque ele teve encontro com Jesus, decidiu seguir Jesus, e a obra transformadora do Espírito Santo o alcançou, de tal maneira que quando você lê 1 João, você vai ouvir, você vai ler ele dizendo assim: meus filhinhos, aquele homem que era filho do trovão, igual um cachorro bravo, nervoso e tal, ele foi transformado, e agora ele vem com aquele cachorro que vem sorrindo para você, com a língua de fora assim. Você já viu o cachorro sorrindo para você? Tem cachorro, tem umas coisas que o pessoal fotografa, que o pessoal filma, né, Josete? E parece que o cachorro está sorrindo para a pessoa assim, né? Ele foi transformado pelo poder de Deus, a ponto de chamar de filhinhos. Então o Evangelho transforma o ser humano, e essa transformação é o maior milagre que o ser humano pode receber da parte de Deus. Há pessoas que às vezes participam de um templo, de um culto, de uma igreja, mas até hoje não foram transformadas, até hoje tem os mesmos chiliques, tem os mesmos trejeitos. Então essa pessoa, às vezes, ela é notada pelos de fora, dizendo assim: vai ao templo. Não tem ninguém aqui assim, mas vai ao templo, mas continua sendo complicada essa pessoa, para resumir, né? Continua de um jeito estranho essa pessoa, ou seja, não houve uma transformação pessoal. Às vezes até se emociona, chora, mas não há uma transformação na hora do culto, mas não consegue viver, ou não vem para viver, não abre o coração para viver uma nova história. Logo no domingo de manhã, primeiro domingo do mês, primeiro dia do mês, uma palavra assim, de confronto, não é? Mas sempre que Deus ele quer trazer uma transformação
na nossa vida, primeiro talvez venha doer, a gente vai ter que ouvir algumas verdades, mas deixa com Ele, porque Ele vai transformar a minha, a sua vida, vai nos aperfeiçoar, nos glorificar, amém, irmãos? Amém? Já viu? Você vai com o carro montado na oficina, mas deu um problema no carro. Você vai com o carro montado, aí o mecânico vai desmontar tudo, vai arrancar peça por peça. Às vezes eu vou lá no Everaldo, eu vejo um monte de peças, e falo, meu Deus do céu, será que ele vai conseguir montar de novo o meu carro? Está tudo espatifado. Ou seja, estava montadinho, bonitinho, desmontou tudo. Mas é porque ele vai operar ali um milagre, entre aspas, de transformação, de conserto. Às vezes Deus ele tem que tirar, mexer com a estrutura. Não tem assim a música do Zaqueu? Mexe com minha estrutura, sara todas, não é? Então, mas observe, vamos lá. Então o Evangelho transforma. Como é que a gente vive essa transformação segundo esses 2 ou 3 versículos que nós citamos hoje? Primeiro, o que ouvimos, anunciamos. Olha só, diz assim no verso 5: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Diga assim: ouvir e transmitir opera a transformação. Novamente, ficou fraco. Diga assim: ouvir e transmitir opera a transformação. A Bíblia diz em Romanos assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Acho que é Romanos 8,17, se não me falha a memória. Então, a fé vem pelo ouvir, mas nem sempre as pessoas transmitem ou anunciam aquilo que ouviram. Então elas ouvem, elas se enchem, elas entendem, elas choram, mas vai embora. Ali na esquina já fala: nossa, como está caro a carne, não, o problema, meu céus, o problema da nossa vida, então estou doente, meu marido está doente, o meu filho não sai do mundo do crime, os problemas a semana inteira, assiste novela, assiste Netflix, e não tem problema de assistir um filme, não há problema nisso. O problema é que não transmite aquilo que ouviu no domingo. Não transmite, não anuncia aquilo que recebeu. Então é como aquela semente que cai entre os espinhos, e os espinhos a sufocam, e a palavra fica infrutífera, não cresce, não prospera na alma, no interior e no ser. Então a pessoa está sempre procurando ouvir, e ouve o pastor André, às vezes acaba ouvindo outros pastores da internet que pensam diferente, entra em confusão, em parafuso, ou ouve um monte de gente, que coisa linda, maravilhoso, chora, aquela pessoa da internet, mas aquele pregador, mas a vida dela não é transformada, porque tudo que ela ouve apenas retém para si. Se você tiver com água parada e chega e você coloca água limpa ali, mas aquela água parada fica ali naquele reservatório, aquela água limpa, ela é suja, por assim dizer, pela água suja. A água suja com uma mosca no perfume, ela estraga a água limpa que está chegando, porque ela não libera a água. Mas se você colocar e jogar água limpa sobre a água suja, mas colocar um lugar para ela ir embora, logo a água limpa vai ficar ali passando pela aquele receptáculo, por aquele lugar, e a água suja vai embora. Então quando nós ouvimos, não podemos apenas ouvir, nós precisamos falar. Jesus disse assim: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então João aprendeu, ele viu, no outro texto anterior ele fala assim: aquilo que nós vimos, as nossas mãos tocaram, apalparam, aquilo que nós ouvimos, isso nós transmitimos. E se nós queremos ter uma transformação pessoal, nós precisamos dizer para todo mundo o que nós ouvimos. E o que nós ouvimos?
que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que eu tudo posso naquele que me fortalece, que o Senhor é socorro bem presente na angústia, que o sol não vai me incomodar de dia, nem a lua de noite, que a sombra à minha direita é a presença do Senhor na minha vida, que Deus me ama e está comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos, que Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que Deus é fiel, que nenhuma aprovação venha sobre mim senão humana. Eu preciso dizer isso, o que eu ouvi, o que a fé colocou no meu coração, eu preciso declarar para as pessoas, a fim de que aquilo que eu ouvi crie raízes profundas em meu ser. Eu preciso dizer para os outros, anunciar para os outros, escrever cartas, poemas, músicas, partilhar com todo mundo, porque quanto mais eu falo daquilo que eu recebi do céu, mais a minha vida é transformada por esse poder de Deus. Se eu fosse você, dar uma salva para Jesus, salva de palmas para Jesus. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Observe, meu irmão, outra coisa aqui. Eu sempre digo assim, que ouvir é como tinta na porcelana. Eu nunca vi esse processo, mas eu li certa vez, que quando se faz uma porcelana e coloca-se uma estampa nela, quando o ouvir, a tinta na porcelana é como ouvir, mas depois que é pintado, parece que é aquecido no fogo, no forno, e aquilo aquece. E se você tiver uma xícara lá de 30 anos na sua casa, um prato que não quebrou, né? E tem um desenho, você vai ver que o desenho está lá ainda. Então ouvir é tinta na gente, mas falar é fogo. Quando você começa a falar para os outros acerca do que você ouviu, e para si mesmo acerca do que você ouviu, porque às vezes na nossa vida, nós precisamos falar para nós mesmos o que nós ouvimos. Nós precisamos reafirmar. Você acha que o pastor, o pregador da palavra, por que ele é fervoroso, seja quem for? Por que ele é determinado? Porque ele está sempre falando aquilo que ele recebeu de Deus. Aquilo que eu ouvi de Deus, estou pregando para você nesta manhã. E isso abençoa você, mas fortalece mais ainda a minha fé. Está ligado? Você está entendendo nessa manhã o que eu estou dizendo para você? Por isso que nós saímos nas casas e eu falo para todos, você deve ser líder, porque você precisa falar de Jesus. Por isso que quando a pessoa lá na célula, você fala assim, o que você acha a respeito, o que você quer dizer aqui, você entendeu? Você deve falar, eu entendi sim, eu compreendi, olha isso aqui. Estávamos na célula quarta-feira agora, e o irmão mora lá em Hortolândia, ele só consegue vir domingo à noite aqui, porque ele trabalha num período difícil em empresa, e a esposa também, inclusive ele veio sozinho na célula, quarta-feira, mas ele estava ali e contou para nós, que eu não sabia, que no horário das refeições lá na empresa, ele chama os colegas, e ali ele fala aquilo que ele ouve no domingo aqui, aquilo que Deus fala com ele, ele anuncia, e ele disse para nós, que aquelas pessoas que trabalham com ele, moram em Hortolândia também, então elas não vêm para cá, para o Paulista, elas congregam, elas procuram uma igreja, ele fala, procura uma igreja, e ele nos deu a notícia de que pessoas têm sido batizadas e estão servindo a Deus em outra igreja lá em Hortolândia. Ele falou que tem pessoas que estavam afastadas do Cristo, mas quando ele anuncia o Evangelho, as pessoas são tocadas e as pessoas estão voltando para Cristo, voltando para a igreja, servindo a Deus outra vez. Observe que ele talvez não ouve tanto como alguns às vezes ouvem tanto, mas ele está anunciando o que ele ouve. E quando a gente anuncia o que a gente ouve, Deus fortalece a nossa fé e vai transformando e gerando vida na nossa vida. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Qual que é o seu versículo preferido? Qual é o versículo que você cita quando surgem as dificuldades na tua existência, na tua vida, no teu caminho? Esse versículo que você declara é porque ele gerou uma transformação, uma
causou algo na sua vida, de tal maneira que você não se esquece dele e declara sempre. Declare aquilo que você ouviu, anuncie, vá nas casas, deseje ser um líder, deseje viver uma transformação pessoal. Não é que você vai se transformar, é obra do Espírito Santo de Deus, mas há poder nas suas palavras. Tudo que Deus criou foi pelo poder da palavra, e disse: haja luz e houve luz, lá em Gênesis. Tudo que Deus cria, Ele chama a existência o que não existe, como se já fosse, como se já existisse. Então quando você fala, você está trazendo vida. E João escreveu aqui para eu pregar nesta manhã: o que você ouviu, André, anuncie. E eu estou dizendo para você: o que você está ouvindo, anuncie. Grandes coisas estão por vir e vão acontecer, em nome de Jesus. Deus tem obra, já está realizando na sua vida e vai realizar ainda mais, amém? Outra coisa que a gente aprende aqui com João é no verso 7, onde ele diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. A Bíblia nos mostra aqui que para a gente viver uma transformação, nós precisamos, irmãos, ter comunhão com outras pessoas. O João não tinha comunhão com ninguém, porque uma pessoa difícil, é difícil mesmo, né, irmão? Ele acaba sendo difícil na empresa, difícil na vida conjugal, difícil no hobby, é difícil. Eu lembro que lá em Itapetininga a gente ia jogar bola, e eu ia com o meu cunhado, que era mais velho que eu, e era uma criança, um garoto ainda, mas lá tinha o Santista, não sei nem se ele está vivo ainda, e ele era um tipo muito diferente, né? Não estou falando mal dele não, mas é só uma lembrança, uma memória que me vem aqui agora. Só que o Santista ele era ruim de bola, irmão, ruim de futebol, ruim. Só que ele tinha jogo de camisa, ele tinha bola, ele que levava. E as pessoas iam lá. E às vezes ele era colocado de lado, ou não passava a bola para ele, e ele queria jogar bola e não tocavam para ele. Aí ele pegava a bola assim, eu vou embora também. Já viu aquilo, irmão? Oi, que meninice, que criancice, não é? Pessoas que às vezes o tempo passa, ele não era um garoto como eu, tinha, sei lá, 8, 10 anos, nem sei quantos anos eu tinha, era um garoto, uma criança. E ele já era um homem de 20 e poucos anos, para mim já era, né? Já era alguém adulto, e era mesmo. Mas só que tinha um comportamento de não transformação, né, irmão? De mesmice. Então, o que acontece? A pessoa, então, as amizades que ele tinha, porque ele tinha bola, que se ele não tivesse a bola, ele não ia ter ninguém perto dele. Já parou para pensar? Assim também, às vezes, as pessoas se aproximam da gente só porque a gente tem alguma coisa. Não é porque a gente mas porque a gente tem. Nossa! Então, na hora que a gente perder, você não tem mais ninguém também, porque não é. Ah, pastor, mas isso é coisa lá do mundo. Mas a gente vive no mundo, né? Por isso que nós temos que pedir a Deus que nos transforme, para que as pessoas tenham comunhão com a gente tenha comunhão com as pessoas, não por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas são. Você observa que hoje a metade, 50% da nossa vida é referente ao nosso conhecimento, à nossa preparação intelectual. Tem que estudar, a moçadinha que está aqui tem que estudar, tem que ralar mesmo. Tem que procurar saber, conhecer, se inteirar, se atualizar, nós que somos mais maduros. Falando em mais maduros, ontem teve aqui a Infantaria Run, é assim que fala? E eu fui correr com eles. Eu até que fui bem, não cheguei em primeiro, claro, né? Não tem como. Mas até que eu não cheguei muito longe, né, Maico? Até que não demorei muito. E eu terminei 5 quilômetros. 5 quilômetros, né? E até tem alguns jovens que ficaram para trás. Falei, nossa, que coisa. Até falei assim, semana que vem vou fazer aniversário, né? 51. E alguns jovens de 15, 18 anos ficaram para trás. Olha que coisa. Estou bem, né, irmão? Glória a Deus. Você observa que, então o jovem ele precisa se preparar, certo? Precisa se preparar. Você vai para uma maratona, Paulo fala assim, você vai para uma corrida, você tem que se preparar para ela, você tem que ir com o fim de alcançar o prêmio.
corram de tal maneira que alcanceis. Até eu citei o versículo que Paulo fala. Então, a gente tem que se preparar para a vida. Então, 50% é o QI. Antigamente se falava bastante isso, é o quociente de inteligência. Você tem que estar preparado, ser inteligente. Só que o outro 50% é IE, inteligência emocional. Porque tem muita gente que sabe muito, mas não para na igreja, não para na empresa, não faz amizade com os vizinhos. É uma pessoa difícil, porque embora tenha uma inteligência grande, um QI alto, tem um IE baixo, uma dificuldade de trabalho. Hoje em dia não é tanto, claro, tem que ter inteligência, tem que ter preparo, 50%, mas muita coisa é relacionamento, é comunhão, de tal maneira que às vezes a pessoa talvez não saiba muito, mas ela sabe se comportar, ela sabe ter comunhão, ela tem essa capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Então você vai encontrar pessoas, por exemplo, que estão nas trevas. O homem está nas trevas, ele vai lá e ele machuca a esposa com palavras, fere os filhos, ao invés de corrigir e instruir, vai lá e fere os filhos, faz os filhos chorar, sofrer emocionalmente, e daí vem conversar com o pastor. Ai pastor, não sei o que acontece comigo, porque eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, mas quando eu fico nervoso, eu acabo fazendo, não queria fazer isso. É porque está nas trevas, é porque ainda não teve a revelação e a transformação pessoal. Tem pessoas que falam assim, eu sou apaixonado por ela, e ela não me quer mais, eu vou, né? Infelizmente tem pessoas que têm cometido feminicídio, matado a mulher, e às vezes falam que matei porque eu amava ela. Olha que coisa, isso aí é burrice emocional, né, irmão? A pessoa está nas trevas, não sabe para onde vai. Às vezes a mulher, ela fala assim, eu amo meu marido, quero ganhar ele para Jesus, mas sempre que ele faz alguma coisa, ela desce rasgando, xingando, brigando com ele, e fala assim, ser crente igual ela, nunca quero ser. Porque às vezes ela não ouve, não viveu uma transformação pessoal. Mas nesta manhã, eu preciso encerrar porque o tempo urge, nós precisamos vir para a luz, porque há muitas pessoas que carregam consigo feridas emocionais. Parece que há um bicho dentro da pessoa, e de vez em quando esse bicho, que ele cresce e vem para fora, parece demônio, né, irmão? Então a pessoa, ela perde o controle de si mesma. Mas por que tudo isso acontece, pastor? É porque ainda a pessoa não veio para a luz, ainda não decidiu entregar a sua vida totalmente, confiar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Jesus é que nos transforma. O pecado, Deus nos forma, o pecado nos deforma, a faculdade nos informa, mas só Cristo nos transforma. Amém, irmãos? Então Jesus, ele tem poder para transformar. Então é importante você estudar as doutrinas, é importante você conhecer a Bíblia, mas é importante você deixar e pedir, Jesus, molda a minha vida, transforma a minha história, ressuscita-me. Não é esse que tem a música lá da Aline Barros? Eu quero viver algo novo. Nós temos cantado esses dias aqui, Senhor, eu quero viver uma nova vida. Faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer na minha vida, mas venha para a luz, porque o Senhor Jesus tem poder para salvar e transformar. Hoje vai começar aqui na escola bíblica um novo curso, um novo tema. A pastora passou a semana toda preparando-se para dar aula aqui. Fica com a gente. Os líderes, principalmente os líderes e auxiliares, precisam ficar para aprender mais. E você que está aqui, também fique na escola bíblica. Outra coisa aqui que a gente vive a transformação, é que Deus é luz, e nós precisamos vir para a luz. Deus é luz, e com Deus, ou com a luz, tudo é mais claro. Diga assim: na luz,
tudo fica claro. Então ele diz aqui, ó, inclusive ele fala no verso 6, acabei não citando, né, que se temos comunhão com Ele, com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não praticamos a verdade. Então é importante nós andarmos na luz, falarmos que estamos andando na luz e temos comunhão com Deus, porque senão nós estamos mentindo. Aí no verso 7 ele fala: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga amém. Então, quando uma pessoa está nas trevas, ela acaba machucando outras pessoas. Eu não sei se, né, agora há pouco estava tendo aqui, está aqui ainda, eu estou na luz aqui, está vendo? A luz está batendo em mim aqui, ó. Os dois robozinhos ali estão jogando luz para mim. Eu estou na luz. Então você me enxerga bem. Quando a gente está em trevas, até o que é simples e trivial fica difícil. É só o cego que com o tempo ele aprende a enxergar sem ter os olhos. Ele aprende a andar, ele sabe onde que tem escada, ele lê em braille, não é? O que é a cegueira? É a escuridão, é não conseguir enxergar as coisas. E quando nós que estamos aqui enxergamos, deixamos de enxergar porque falta luz, estamos no escuro, é difícil. Eu durmo aqui, ó, do meu lado tem um criado mudo e tem água em cima, mas lá no nosso quarto, eu e a pastora, a gente apaga tudo, fica tudo escuro mesmo, 100%. Aí outro dia fui pegar água assim, tal, eu já sei onde está tudo, fui pegar, derrubei a garrafa, tal, acordou todo mundo, né? Coisa simples, mas quando está tudo escuro, a gente faz a chamada tempestade num copo d'água. Um simples pneu furado, quando você está no escuro, é difícil trocar esse pneu, irmão. Quando um simples não para você, de uma pessoa que você pediu algo, você está no escuro, você fala: é um absurdo, a pessoa falou não para mim, é porque está no escuro. Às vezes é apenas um não. Oh pai, eu posso ir lá? Não, não convém. Ah, mas por quê? Porque está no escuro. Às vezes uma coisa comum, uma situação fácil de ser resolvida, torna-se complexa, porque a pessoa está no escuro. Então quando você está no escuro, você não sabe em quem confiar. Ah, ninguém presta porque todo mundo me traiu. É porque está no escuro. Ó, irmão, as pessoas vão na internet e falam assim: igreja não presta, nem o pastor. É porque está no escuro, irmão. Porque está cheio de pastores honestos, fiéis, trabalhadores, igrejas abençoadas, frutíferas. Deus está agindo maravilhas. Quando a gente está na luz, a gente aprende a confiar, a gente percebe as coisas melhor, porque estamos na luz, não está tudo escuro, eu consigo enxergar. Quando uma pessoa está no escuro, ela não sabe como sair de uma situação difícil, ela não sabe a quem recorrer. Então, antigamente, irmãos, quando a gente estava sem luz, a gente se afogava num copo d'água. A gente sofria porque nós estávamos em trevas. O João era assim, ué. Quer que mande fogo descer do céu e queimar todo mundo? Estava na escura, irmão. Você não sabe de que espírito você é, João. Jesus falou para ele. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as pessoas. Você está entendendo tudo errado. Só que João não deixou Jesus. Ele ficou com Jesus. E Jesus abriu seus olhos espirituais, trouxe luz para a vida dele. Então nós precisamos dizer que estamos em comunhão e viver em comunhão com Deus, sem mentirmos. Sabe, meu querido, às vezes as pessoas se deixam manipular porque estão nas trevas.
Conta-se que certa vez uma jovem ainda estava namorando, estava noiva, e ela foi comprar um calçado. E ela viu um calçado bonito, estava com o noivo, e falou assim: vou comprar esse calçado. Ele falou assim: não, você não vai comprar. Ela falou assim: mas eu gostei e tal. Não, custa caro. Mas eu tenho dinheiro. Não, você não vai comprar. Eu não quero que você compre esse calçado. E às vezes a pessoa ainda vai e conversa com o pastor: o pastor falou assim e tal. E o pastor vai orientar: olha, se ele está tratando você assim enquanto você é noiva, depois que se casar, vai piorar. Aí o pastor está jogando luz, mas a pessoa prefere ficar nas trevas. Não, eu vou casar com ele porque ele é um gatão. Nossa, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é lindo demais, é de babar. As outras meninas estão tudo com inveja de mim porque eu estou namorando com ele, eu vou casar com ele. Aí passam os anos, a pessoa vai chorando, parece uma velha. Uma jovem senhora, parece uma velha, dizendo assim: olha, pastor, bem que o senhor falou mesmo. Ele me fere, me humilha, me expõe, me trai. É porque quando houve a oportunidade de vir para a luz, ela preferiu ficar nas trevas. Quem está nas trevas, escolhe as pessoas erradas para se relacionar. Quem está em trevas, não tem fixação, não cria raízes. Então quando você pedir um conselho, atenda, acate esse conselho, ou nem peça. Nem peça. Mas se você pedir o conselho, preste atenção. Porque às vezes a pessoa pode dizer assim: então Deus se esqueceu de mim, olha o que eu estou sofrendo. É porque você tomou uma decisão em trevas lá atrás. Não é que Deus se esqueceu de você, você está... É consequência das suas escolhas. Todo dia a gente escolhe. Como diz o Thales Roberto: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Mas eu escolho ir para a luz, eu escolho Deus. Eu escolho ser nascido de Deus. Amém? Então você observa que a Bíblia... Onde que está a luz, pastor? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A luz não está no profeta que você vai procurar. Eu vou procurar um profeta para falar para mim, para me dar uma luz. A luz também não está numa lâmpada mágica, que se você esfrega assim e... ou no abracadabra. Abracadabra. Não, a luz não está aí. A luz está aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Pastor, não tem um jeito mais fácil? Pastor, eu não gosto muito de ler. Então você precisa, 50% você precisa melhorar na sua vida. Precisa melhorar, precisa ler, meditar, orar, crer, receber a palavra de Deus no seu coração, as instruções dos seus negócios. Eu estou com um filho que está me dando problema. A resposta está aqui, a luz está aqui. Só que às vezes nós somos um tanto preguiçosos para ler. Leia o Novo Testamento, você vai encontrar. Leia Provérbios, leia o Novo Testamento, você vai encontrar muitas instruções. E não é difícil. O difícil é pagar o preço por não ler. O difícil é pagar o preço de viver na escuridão. Então nós precisamos entender e buscar a palavra de Deus. Eu encerro dizendo aqui, 1 João 9, ele fala assim, ele está nos chamando então, para nós virmos para a luz, que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão, uns com os outros, uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica, seu Filho nos purifica. Não significa que porque estou na luz, não vou errar nada, e nunca mais, não. Todos nós aqui falhamos, mesmo estando na luz, mesmo o óbvio. Por isso que a gente às vezes fala o óbvio. Nossa, mas isso é óbvio. Talvez alguém já esteja aqui dizendo assim, mas como que eu fui, como que eu não percebi, como que eu não enxerguei, como é que eu fui fazer isso? Porque isso era óbvio. Por isso que às vezes a gente vem no culto, o pastor parece que fala sempre a mesma coisa, mas isso é óbvio.
Só que será que a gente está vivendo o óbvio? Será que a gente está fazendo o que o Senhor espera de nós? Então nesta manhã, vem para a luz. E às vezes você está passando por um momento muito escuro, e o momento mais escuro da noite é que traz a luz de um novo amanhecer, de um novo alvorecer. Espere só um pouquinho, que a luz já vai brilhar. Quando às vezes uma pessoa, às vezes é religiosa, ela está na escuridão da religião. Aí por exemplo fala assim, não, eu não tomo café, porque café é do diabo, que café mexe com os nervos da gente. E você, Claudinei, você não pode tomar café. Aí eu instruo o Claudinei e tal. Aí o Claudinei passa uma semana, o Claudinei tomou café. Fala assim, Claudinei, você está tomando café? Por que você está fazendo isso? Você sabe que o café deixa nervoso. Aí o Claudinei fala assim para mim, pastor, o senhor fala que tomar café deixa nervoso, o senhor não toma café, mas o senhor que está nervoso, eu estou calmo aqui, tomando café. Porque às vezes na vida, a gente está na escuridão e não percebe. Quando eu digo assim, eu sou melhor do que os outros, eu estou na escuridão. Mas quando eu estou em paz, estou na luz, eu tenho paz, melhor dizendo. E Jesus tem paz para você. Diga para o teu vizinho, Jesus tem paz para você. Fica de pé, por favor. Às vezes a moça, ela está na escuridão, ela ouve o conselho e casa com um rapaz que é lindo, mas é maconheiro, não quer trabalhar, não tem compromisso com Deus. Aí tem um outro que é apaixonado, ama ela, quer casar com ela, é honesto, mas ele é feio. Ele é feio. Mas saiba que se você casar com um lindo que está em trevas, você vai ter muito trabalho. É importante você estar na luz, para tomar a decisão correta para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja dizendo, pastor, a noite chegou para mim, as coisas estão muito difíceis. Mas hoje eu quero dizer que Jesus, Ele está desejoso de trazer luz para você, de transformar a sua vida, de trazer paz e alegria no seu coração. Falando nisso, coloque a mão no seu coração. Como vai você? Como está você quando você está sozinho, quando está sozinha? O que você anuncia para si mesmo quando surgem esse sentimento, às vezes negativo? O que você diz para você? O que você anuncia? Nós precisamos clamar pelas ruas o nome de Jesus, anunciar a salvação. O que ouvi, anunciei, eu criei, disse o apóstolo Paulo, por isso eu falei. Como é que está a sua vida? Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Dizer, Jesus, eu quero andar na luz. Quero andar na luz. Eu quero dizer para você que é tempo. Talvez decisões erradas no passado, por causa das trevas, tem trazido hoje consequências, escolhas mal feitas. Mas hoje Jesus pode trazer luz, iluminar tudo. Você pode andar na luz e viver os milagres de Deus. Você precisa entregar a sua vida para a luz, vir para Jesus, crer nele. Eu queria orar por você. Pai querido, em nome do Senhor, eu proclamo a tua palavra. O que eu ouvi, eu anunciei. O que eu recebi, eu também vos entreguei, diz o apóstolo Paulo. Ó Senhor Jesus, eu amo a tua presença. Eu amo, Senhor, participar da ceia, porque a ceia revela que estou em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Mas Pai querido, talvez exista alguém aqui muito triste, abatido, entristecida, ó Pai querido, ó Deus, com medo, porque a escuridão causa medo. A gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe o que falar, a gente desconfia. Ó Senhor,
a gente fica envergonhado, tímido. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos e nos apresentamos a Ti. Nós nos apresentamos diante de Ti e declaramos: Senhor, eu quero estar na Tua luz. Eu quero a transformação que só o Senhor pode fazer na minha vida. Eu quero fazer isso, eu quero viver assim, transformado, iluminado, cheio do Teu amor, da Tua vida na minha vida. Tu és tudo o que eu mais quero. O meu fôlego Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, o meu respirar é o Teu Santo Espírito vivendo em mim. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar. Só um minutinho. Só um minutinho. Você quer entregar a sua vida para a luz que é Jesus? Entregar a sua vida para Jesus? Queria orar por você. Eu acredito que estou anunciando isso porque tem alguém aqui que está muito triste. Alguém aqui que está muito nervoso, muito nervosa. Não tem problema se você já é crente, se você é da igreja. Eu quero orar por você. Ah, pastor, eu já sou batizado. Não tem problema, eu quero orar por você que está muito triste. Você que anda falando mal para si mesmo, fala mal de si mesmo para si mesmo. Você que anda tendo umas conversas ruins consigo mesmo, eu quero orar por você. Você está aqui nessa manhã, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero profetizar para você o que você é e não o que essa voz está dizendo para você. Em nome do Senhor Jesus. Vem aqui, você que está com um filho nas drogas, você que está passando por um problema de aperto em sua casa, de dor, você que tem dito assim: a minha casa parece um inferno. Eu quero orar por você. Se você está aqui, vem aqui, eu quero orar por você. Você que andou pensando besteiras esses dias, pensando em acabar com tudo, pensando em fugir e sumir, quero orar por você, porque Jesus te ama. Jesus ama você, Jesus ama a sua vida. Jesus tem propósitos com cada um de vocês aqui, viu? Às vezes a gente falha porque a gente não fala de Jesus. Fale de Jesus, fale o que você tem ouvido, declare o que o Senhor é para si mesmo e para as pessoas ao seu redor.